No Salão de Frankfurt 2015, a Porsche apresentou um dos conceitos mais importantes de sua história, o Mission E. E com ele, os caras de Stuttgart deixaram um recado muito claro, que o desenvolvimento de protótipos de competição híbridos, como por exemplo o 911 GT3R Hybrid e o 919, eram só o começo da história. Sim, isso se traduziu em carros híbridos de rua, como a gente viu aí no Panamera e o Cayenne E Hybrid, mas tudo isso era só um prólogo e aqui está a materialização do conceito que a gente viu no Mission E, completa eletrificação com o Taycan. Esse modelo em específico ele é extremamente importante porque é o 4S. Vai lembrar, há 8 semanas atrás a Porsche apresentou as versões topo de linha, né, a Turbo e a Turbo S, mas esse aqui é o carro que de fato vai realmente conquistar o mercado em termos de volume de venda. Vai lembrar também que as 3 já estão confirmadas para o Brasil, então a Turbo, Turbo S e a 4S vão chegar no Brasil. Pré-venda começa agora no começo de 2020, as entregas aí para o segundo semestre. A gente não tem o valor exato ainda, mas a Porsche já adiantou umas informações importantes aí para vocês, que é o seguinte, esse carro aqui vai ser encaixado entre o Cayenne e o Panamera, então se a gente pegar, por exemplo, como base de comparação a versão 4S, o Cayenne 4S está na faixa de 535 mil, o Panamera 4S estava na faixa de mais ou menos 770 mil, então a gente consegue aí apontar que esse carro vai estar aí mais ou menos na faixa de 650 mil, lógico, dependendo aí da configuração. Outra informação que a gente tem em mãos é que a versão Turbo S, a topo de linha do Taycan, não vai chegar em R$1 milhão. Quando a gente está falando do 4S em relação aos seus irmãos topo de linha, claro, existem algumas diferenças, inclusive visíveis. As rodas, por exemplo, esse modelo, essa unidade aqui em específico está com as rodas 21 do Turbo S, mas o 4S normal vem com as rodas Aro 19, lembrando que a Turbo utiliza rodas Aro 20. Então aqui a gente tem um carro equipado um pouco mais do que a versão 4S Standard. Outra forma de se identificar o 4S está nessa parte inferior aqui do para-choque. A versão Turbo e a Turbo S eles possuem uma pequena garra aqui, né? Então essa porção inferior aqui é um pouquinho diferente, um pouquinho mais discreta, e todo o perímetro do veículo, as saias aqui no 4S são negras, né? Claro, também tem uma diferença de setup de suspensão, na Turbo S trabalha com cargas de suspensão bem maiores, então esse carro aqui é até mais usável em termos gerais, e também, é claro, existe uma diferença de performance. Esse carro aqui faz 0 a 100 km por hora em 4 segundos flat, né, 4 segundos, enquanto os irmãos mais potentes, a Turbo, por exemplo, faz em 3,2 segundos e a Turbo S aí na casa de 2,8 segundos. Na prática, esse carro aqui vai concorrer com a versão Long Range, né, ou LR, do Tesla Model S, dentre outros veículos aí da mesma categoria dele. Agora vamos entender um pouquinho melhor o que é esse cara aí, o Taycan. Vale lembrar que dentro do grupo Volkswagen, a Porsche não é exatamente aquela marca que só faz carros esportivos, uma coisa mais nichada, um SUV bacana, um sedã esportivinho. Na verdade, existe uma importância técnica fundamental da Porsche dentro do grupo Volkswagen, que é quase como se fosse uma divisão de engenharia experimental dos caras. Então, muito que a gente vê em parte de competições, ou mesmo de carros como esse, na verdade, adiantam muitas tecnologias que vão parar no resto do grupo. Então, todas as marcas concorrentes estão de olho no Taycan, especialmente por isso. Então, esse carro aqui, na verdade, vai adiantar muito do que vai vir futuramente para a própria Audi, para a própria Volkswagen. Então, se não vir tudo, certamente muito dessa tecnologia vai vir. Inclusive, no processo de fabricação de algumas coisas, não só em relação à tecnologia de eletrificação. Eu digo isso porque esse carro aqui utiliza uma plataforma exclusiva desenvolvida pela Porsche chamada J1. E precisava, de fato, uma plataforma exclusiva porque um carro elétrico tem demandas diferentes de um veículo a combustão, então ele não precisa ter um compartimento de motor tão grande, existe a necessidade de você acomodar as baterias em todo o assoalho, então não tem como você utilizar uma plataforma de um carro de produção com motor a combustão sem ficar uma coisa meio remendada, entendeu? Então esse carro aqui utiliza uma plataforma exclusiva. Essa plataforma J1 tem 37% de alumínio em sua composição e uma enormidade do restante é feito de aços de alta e ultra alta resistência, tanto conformados a quente quanto a frio. A quente a gente tem as colunas A e B, as longarinas do teto, o túnel central, as longarinas, as travessas, desculpem, que correm por baixo dos bancos, e aí quando a gente entra nessa parte lateral, existe uma importância fundamental que é justamente a resistência a impactos por causa das baterias, né? Então o casing, né, o local onde as baterias são instaladas, a estrutura que protege as baterias também tem uma função estrutural para proteger o veículo em caso de colisão. E aí entra um detalhe muito interessante que é a caixa de ar, né? Quem tem carro antigo sabe muito bem que é um ponto que costuma inclusive juntar muita corrosão, mas enfim, é essa região estrutural inferior aqui abaixo das portas. Essa caixa de ar
aqui nessa plataforma J1 no Taycan, ela é feita de uma espécie de favo de mel. São 8 elementos retangulares, foram fabricados por meio de extrusão. Essa técnica combinada com esse formato meio de favo de mel cria uma resistência estrutural tremenda e ao mesmo tempo uma capacidade de absorção de energia muito grande. Então tudo isso aí é para ajudar o carro no caso de um impacto lateral, lembrando que a gente tem as baterias, então elas precisam ser muito bem protegidas. Outra coisa de engenharia experimental que foi feita nesse carro é um detalhe simples, mas que tem um indicativo muito grande de coisas que podem vir para o futuro, é a travessa do painel, que é um elemento o elemento estrutural meio tubular que faz a conexão de um lado ao outro do veículo, onde o painel é instalado. Normalmente ela é feita de vários componentes, muitas vezes soldados, parafusados, enfim. Aqui a gente tem uma peça inteiriça, então é uma peça super complexa. Diria que é algo meio experimental para outros elementos estruturais futuros que a Porsche vai desenvolver, talvez até de importância maior, como por exemplo longarinas e afins. Um outro cuidado muito interessante que a Porsche teve é em relação à aerodinâmica. Até antes disso eu vou falar um pouquinho sobre o design, aproveitando esse ângulo 3/4 traseiro, que é o seguinte: com essa plataforma J1, a Porsche conseguiu fazer uma coisa que é bem diferente em relação ao Panamera, que é a proporção do veículo. A gente tem aqui um capô muito mais curto, né? Afinal, você não precisa ter um motor V8 na frente. E com isso, é um capô que ficou muito mais parecido com o do 911. Você pode ter uma dianteira mais baixa até, né? Até porque para absorver impactos contra pedestres e afins, você não tem um motor te esperando tão lá em cima, então você consegue ser mais arrojado nessa curvatura, ela pode ficar mais baixa, né? Então toda essa parte aqui lembra mais 911. E aí com isso a cabine fica um pouco mais para frente, isso permite que o caimento do teto fique mais Porsche 911 também. Então esse ângulo aqui, por isso eu pedi pra gente começar o vídeo pelo ângulo traseiro, porque realmente é muito sexy esse ângulo aqui do carro, exatamente esse daqui, que você vê toda essa linha de ombro aqui formando esse músculo traseiro aqui, né, que é totalmente 911, lógico, a silhueta da janela aqui na coluna C também, né. Essa lanterna traseira em particular também é muito bacana à noite aqui, esse filete. Então, parte de design, realmente o carro tá matador, especialmente com essas rodas 21 polegadas aqui do modelo Turbo S, que são menos eficazes em termos energéticos. A roda 19 padrão do 4S é mais eficaz que aquela roda selada, né? Mas essa aqui sem dúvida é mais bonita. Em termos de aerodinâmica, esse carro aqui, como não tem motor a combustão, ele é 100% selado, né? Não tem nenhuma necessidade de você criar algumas aberturas. Então, em termos aerodinâmicos, esse carro tem um CX de 0,22, é o melhor CX de um carro de produção da Porsche, até onde eu sei. Isso provavelmente, inclusive, é um dado histórico. Eles dizem que é em relação aos modelos de produção atual, mas eu acho que não houve um veículo de produção da Porsche com coeficiente aerodinâmico mais eficaz que esse. E tem uns detalhes que são muito bem pensados, que é bem coisa dos caras de Stuttgart, que é... Vamos ver se consigo mostrar pra vocês. Aqui a gente tem uma reentrância, tá? Ó, vocês estão vendo ali a luz passando? Para que é isso? Isso não é um elemento decorativo, apesar de também ser. Do outro lado, a gente tem um recorte aqui, vamos ver se a exposição permite. Ela está exatamente aqui, não sei se vai estar muito escuro para vocês verem. Isso cria, esse fluxo de ar, cria uma espécie de cortina de ar aqui, para permitir prevenir ou reduzir a intrusão de ar aqui na caixa de roda. E com isso aí, você tem uma diminuição do arrasto aerodinâmico. Então o carro, ele é todo bem pensado, do começo ao fim. Bom, então vamos ver pela primeira vez um Porsche sem barulho. Vamos ver a disposição do Taycan. Eu já estou na programação mais agressiva possível, então a gente está no modo Sport Plus. Fazer um launch control aqui e ver como é que é a experiência do 0 a 100 em 4 segundos flat, sem barulho. Eu vou me corrigir aqui, porque na verdade no modo Sport Plus a gente tem um ronco que parece que acabou de sair do Tron, caras. É uma coisa alucinante, é muito legal. E isso acontece só quando você está no modo Sport Plus, tá? Mas a trilha sonora, mas mais do que isso, a dinâmica do carro, e a Porsche não ia fazer diferente, né? Os caras tinham que fazer uma coisa que fosse realmente impressionante e intrigante. A gente tem um carro aqui de 2 toneladas e 200 mais ou menos, e não parece, exatamente porque essa massa está configurada de uma forma completamente diferente do que você espera num veículo a combustão, né? Então as baterias estão lá no nível do solo, o motor está no nível do eixo, então ignora temporariamente esses
250 quilos, e considera que na sua mão o carro vai parecer que tem aí mais ou menos 1.700 quilos. É realmente impressionante a dinâmica do carro. E essa entrega imediata de torque permite que o carro faça algumas coisas muito inesperadas, né? A gente já vê aí com o sistema de vetorização de torque, a gente tem um diferencial traseiro, que aliás também tem aí as 2 marchas, né? Mas aqui, com uma entrega de torque imediata, isso acontece de forma muito mais seca, né? Então a dinâmica do carro, como ela se apresenta de uma forma muito doida. É a caixa de direção rápida, suficientemente comunicativa, né, para um carro dessa proposta. Então é muito engraçado o carro. Porra, gente, é muito doido a tocada do carro. E eu vou falar mais do interior depois pra vocês, né, da cabine. Mas a experiência, você esquece completamente que você tá num sedã de 5 metros, assim. A forma como o carro fica pregado, como ele se comunica, como ele rotaciona no próprio eixo, dá um bug, assim, realmente impressiona. E uma coisa que é legal é essa questão desse ronco meio Tron, te dá um gosto de experiência diferente. Então lógico que para quem tá de fora, ou para quem é fã, como nós mesmos, né, do ronco de Boxer 6 ou de V6 ou V8, aí no caso do Panamera, talvez sinta falta de alguma coisa, mas ao mesmo tempo a experiência é tão diferente que juro pra você que eu não sinto falta do ronco do motor estando aqui dentro. Ixi, a tocada do carro cara, você dá risada, como ele carrega a velocidade, como ele consegue carregar a velocidade pra dentro das curvas, não tá escrito. A gente tá, segunda marcha entrou aí, a Dog Ring. Caraca, meu, é muito impressionante isso. Aqui tem um trecho um pouco mais sinuoso, umas curvas um pouco mais recortadas, dá pra gente ver. E essa entrega de torque, você pode ser estúpido com o acelerador, ele gerencia, né, como é que vai ser feita essa entrega aí para cada um dos eixos. Então, distracionamento, efetivamente, a gente não toma nunca aqui, né? Mas vamos lá, aproveitar que a gente chegou no trânsito, vou diminuir um pouquinho aqui o ritmo de tocada e a gente vai entrar aqui no modo range, que acontece algumas coisas interessantes. A gente passou por um Forest Towers, que possivelmente é uma viatura paisana, então foi bom que a gente entrou no modo range agora. Algumas coisas acontecem aqui, né? Além da carga de suspensão ficar diferente, né? Lembrando que esse carro é equipado com um sistema de carga variável, né? O PSE. Então aqui ele já assume aqui uma carga um pouquinho mais relaxada. Aliás, falando de suspensão, a gente tem um double wishbone na frente, isso é multilink atrás, vários elementos de alumínio forjados, né? Então pacote completo, vamos dizer assim, em termos de um projeto para atender performance, aqui a gente tem. Mas quando você entra no modo range, a suspensão fica mais macia, claro, carga de direção muda, tudo aquilo que você espera aí de programações dinâmicas que acontecem aí em vários carros. Aqui também tem algumas diferenças na parte aerodinâmica, tá? Então, quando a gente estava no modo Sport Plus, as aletas na dianteira ficam sempre abertas para priorizar a ventilação das baterias e dos freios, e aqui fica uma coisa mais on demand. Então, para priorizar o fluxo aerodinâmico, em algumas situações ele vai sempre tentar deixar fechado para você ter menos arrasto aerodinâmico. A própria altura do veículo também muda de acordo com o cenário. No Sport Plus ele vai estar sempre na mais baixa, né? Aqui, em algumas situações, ele vai ficar mais baixo para priorizar o fluxo aerodinâmico. Em outras ele vai deixar uma altura mais normal, uma velocidade mais baixa, para você ter um conforto maior de rodagem. Parte outra que impressionou muito, especialmente a gente estava andando rápido ali, em relação à comunicação dos freios, porque é muito estranho, geralmente em carros elétricos, essa parte de comunicabilidade dos freios, porque você não tem um aparato mecânico ligado, né? Estou vendo um zigue-zaguezinho aqui, vou aproveitar de novo, joguei de volta no Sport Plus. O pedal feel, que a gente chama, né? A sensibilidade de comunicação do pedal de freio aqui é muito boa. E é o que eu estava esperando que fosse meio estranho, porque todos os elétricos são. Aqui não, a gente tem um pedalzinho que é bem firme, ele não tem aquela coisa de você estar pisando, de repente ele começa a frear muito, né? Que essa parte de ativação, de regeneração, quando entra em ação, é o que costuma ferrar na calibração, mas aí são os caras da Porsche aí calibrando o sistema, né? Então, eles conseguiram achar uma linha fina aqui que você esquece que você está regenerando enquanto você está freando, né? Então isso é bem interessante. Então voltando aqui, agora estou no modo normal, que fica aí uma opção intermediária entre o modo range que eu falei e o modo Sport Plus, né? Mas
Então é isso, o carro conseguiu uma polivalência impressionante. Outra coisa que foi muito legal é, lógico que o asfalto nos Estados Unidos é outra qualidade, né? A gente teria de pegar umas quebradeiras lá em São Paulo, lá no Brasil, para poder afirmar isso de forma mais categórica, né? Mas pelo menos em relação ao trabalho que a gente conseguiu avaliar aqui no chão, que não é perfeito, não é autônomo, deu para ver que os caras conseguiram um balanço muito bom aí de controle de carroceria e conforto de rodagem, né? Eu não espero, acho que você não deve esperar também, tá sendo um carro de pegada mais esportiva, que ele tenha muito curso de suspensão. Então, obviamente, se pegar um buraco, uma coisa assim, provavelmente ele vai dar uma batidinha seca, mas categoricamente eu só vou poder falar isso quando a gente andar com o carro lá no Brasil. Mas eu diria que assim, é muito normal e a gente espera que seja assim, né? Especialmente entre os entusiastas, que um carro elétrico seja visto aí de uma forma de nariz meio torcido, né? Acho que isso é perfeitamente natural. Só que eu já tive essa experiência lá com a iPace e eu digo pra você que, cara, é um universo completamente diferente. Eu não vou dizer que nem é melhor ou pior, mas é uma coisa que você tem obrigação de experimentar para você entrar na pira, né? E isso falando na experiência de tocada do carro, a parte esportiva. Agora, quando a gente entra na parte de experiência de uso como um veículo normal, aí é um outro universo, e aí é um universo inclusive mais interessante, né? Então tem tudo isso que você tem que levar em consideração. Esse assunto a gente vai entrar de forma mais detalhada aí quando a gente tiver com um carro no Brasil. A gente vai entrar em questões aí de custo de uso e de operação de uso, né? Mas é uma coisa muito interessante, tudo é diferente. E talvez seja cedo para dizer que esse seja o futuro, embora todos os fabricantes estejam apostando nessa direção. Mas uma coisa eu garanto para você: esse barulho. Vocês lembram do 919 andando lá em Nürburgring? É igualzinho esse barulho da regeneração, é muito legal. Eu só digo isso, se é o futuro ou não eu não sei, mas que a experiência é viciante, interessante pra caralho, isso eu garanto pra vocês. Cara, antes que eu esqueça, vamos falar um pouquinho do interior do carro. Vou dar uma encostadinha aqui daqui a pouquinho. Agora eu vou mostrar para vocês a cabine. E um detalhe muito interessante aqui do Taycan é justamente essa questão aqui de você ter as portas sem armação, bem estilo coupé. Quem tem Subaru GC sabe bem o que é isso aqui. É muito bacana isso aqui. Dá uma espiada aqui nos bancos, apoio lateral sobra aqui, ajustes elétricos evidentemente. Posição de dirigir totalmente Porsche, né, como você deve esperar, né? Então uma posição bem baixa, se você quiser, você consegue deixar mais alto até, mas é uma posição com os pés para frente, né, como todo Porsche deve ser. Aqui na cabine a gente tem um conceito bastante 911 até, eu diria, né? Começando aí por esse cluster com essa tela suspensa aqui, né? Tem um detalhe bem interessante que ela não tem nenhuma armação em volta, isso difere, né, do 911 992. Mas tem bastante essa tela em forma de bumerangue, né? Tem mais ou menos 16 polegadas. E é legal que permite aí uma série de customizações em termos de uso. E obviamente tem a ver muito aí com um veículo elétrico, né? Deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês algumas das funções. E uma coisa interessante aqui também é essa questão da tela de infotainment dupla, né? Então você consegue jogar até para lá pro passageiro controlar aí a rádio, enfim. Então você tem várias opções aí para você conseguir administrar a parte do sistema de infotainment. Aqui embaixo a gente tem toda a parte aí do controle de ventilação, e nisso entra uma coisa que é bem interessante. Aqui, ó, você não consegue controlar a persiana na mão. Na verdade não tem nada aqui, né? E aí ela é controlada eletronicamente. Você consegue controlar o fluxo de ar aonde você quiser. Então é uma coisa muito doida. Eu tô controlando aqui com outro dedo aqui, mas ó, aqui você consegue controlar a altura e a direção, né? Até o perímetro, o limite, vamos dizer assim, né? Para a direita. Então você consegue uma customização do fluxo de ar aqui muito doida. É muito interessante mesmo. Isso aqui é outro ponto que a Porsche avançou em relação ao como deve ser um conceito de um veículo normal, né, de produção. Então são essas coisas que acabam mostrando um pouquinho do que vai vir pro futuro. Não só essa questão aí de ser um veículo elétrico, né? Outra coisa muito legal de acabamentos aqui, já temos visto, acho que até no 992 tem, né, essa questão da suspensão aqui desse console que segura esses botões aqui, né? Existe a opção, inclusive, deixa eu sair aqui para mostrar o espaço traseiro.
Pela primeira vez num Porsche você consegue optar por um interior sem couro, né? Aqui obviamente a gente tem bancos revestidos de couro, mas consegue uma opção que tem até a ver com a pegada aí de alguns proprietários preferem, né? Para carros elétricos, algo mais sustentável, né? Aqui a gente tem 2,90 m, como eu falei, de entre-eixos. Note aí que a gente tem aí um recesso, né, no encosto do banco. Eu vou entrar ali só para mostrar para vocês. Tenho 1,82 m de altura e vou muito bem aqui. Como eu vou mostrar para vocês, espaço para joelhos aqui sobra bastante, são 4 dedos aqui, consigo fechar as pernas normalmente, sobra bastante espaço. Ângulo de encosto perfeito. O carro está desligado, então não dá para vocês verem aqui os controles de climatização, mas a gente tem todas as opções aqui, né? Tem 4 zonas aqui. Isso, se não me engano, é um opcional, tá? E é um veículo mais conceitual no sentido de que são 4 lugares, tá? Então, até onde eu sei, não há um Taycan de 5 lugares, mas isso provavelmente deve mudar no futuro. O importante realmente é que a cabine está muito, mas muito bem resolvida. Sem dúvida nenhuma, ficou um conceito de carro muito legal, caras. O Taycan é o primeiro veículo elétrico de produção em série a utilizar o sistema de 800 volts, uma tecnologia que veio aí dos carros de Le Mans, né, 919, por exemplo. E qual que é a grande evolução em relação ao sistema tradicional de 400 volts? Primeiro, a gente tem um peso menor aqui, né? Os cabos têm uma seção menor, então com isso aí vocês aliviam esse nível de alguns quilos aí na parte de cabeamento. Mas a grande evolução, na verdade, está na resposta para um dos maiores problemas que os veículos elétricos possuem, que é a questão de tempo de recarga, né? Para vocês terem uma ideia, com um sistema desse, ele permite que ele seja recarregado a 225 kWh. Aqui especificamente a gente está usando um ponto um pouquinho mais fraco, né, de 150, mas ali do lado tem um ponto de 350 kWh. O Taycan, nessa versão, ele permite ser recarregado até 225 kWh. Transformando isso aí em números para vocês, esse carro aqui consegue, lógico, numa rede de corrente direta, né, com a especificação que eu falei, ele consegue ser carregado para rodar 100 km em apenas 5 minutos. E de fato, nesse sistema você consegue carregar o carro de 5% de bateria a 80% em pouco mais de 22 minutos. Então, lógico, leva o seu tempo, mas é um tempo muito menor e muito mais viável do que no sistema tradicional aí de 400 volts. Então essa talvez seja uma das grandes contribuições que o Taycan vai deixar aí para a indústria dos veículos elétricos. Vamos falar um pouquinho sobre os motores do Taycan enquanto a gente namora esses dois carros, tá aqui. Inclusive esse aqui no primeiro plano é um turbo, tá? Esse azul marinho. Bom, basicamente a gente tem 2 motores aqui, né? Tem 2 motores síncronos de imã permanente. Como que funciona? No centro a gente tem um rotor magnético e em volta a gente tem um estator bobinado. Quando esse estator recebe uma corrente elétrica, ele gera um campo eletromagnético e é isso que faz o rotor girar e aí, em consequência, gerando torque e a potência. Quanto maior a corrente elétrica, maior o torque, né? E para isso acontecer, o que esse carro faz? Ele pega a corrente direta que está saindo das baterias, passa para um inversor que transforma essa corrente direta em alternada e aí alimenta os motores. Quando você tira o pé do acelerador, aí acontece o contrário, o motor vira um gerador elétrico, né? Então ele pega esse impulso da inércia, né, das rodas, e mesmo quando você está freando, e aí ele vai utilizar a força do motor, a corrente alternada do motor, aí o inversor vai transformar em corrente direta para alimentar as baterias. E aí, para você ter uma maior eficácia nesses motores elétricos, na parte do estator, a Porsche fez algumas mudanças tecnológicas, que inclusive a gente vê em alguns outros modelos, mas que não deixam de ser interessantes. Por exemplo, os fios desse estator apresentam uma seção retangular ao invés de circular, né? Isso permite uma compactação um pouquinho maior, e também a Porsche dispôs esses fios no arranjo que eles chamaram de hairpin, né? Grampo de cabelo. De acordo com eles, isso permite aí uma razão de preenchimento de cobre no estator bem maior do que um arranjo tradicional, que seria na casa de 40%, 45%. De acordo com a Porsche, eles conseguem uma razão de preenchimento de 70%. Com isso aí, o sistema fica mais eficaz, ele também tem um arrefecimento melhor, ele troca melhor calor, então acaba ficando mais eficaz. Na parte traseira aqui, a gente tem uma transmissão de 2 marchas, tipo dog ring, né? Que é no mundo das competições, sabe bem que é esse tipo de transmissão, pegada bem de competição mesmo, mas não é você que controla, tá? Isso é modulado para uma embreagem multidiscos, controlada eletronicamente, e aí de acordo com a sua programação, ele vai entrar antes ou depois o engajamento dessa marcha mais longa, que serve justamente para você aumentar a sua autonomia ou você obter uma velocidade máxima maior. Falando ainda sobre o eixo traseiro, o Taycan 4S tem como opcional
o PTV, né, o famoso diferencial LSD controlado eletronicamente, né, e aí com isso você tem uma vetorização de torque muito mais agressiva, né. Sem esse opcional, aí ele vai operar com o sistema que chama de diferencial eletrônico, que na verdade é pura mecânica e física, né? Que aí é o freio, aplica de um lado, aí isso transmite o torque para a roda do outro lado. A gente já viu isso bastante, tem presente, por exemplo, em carros como o Golf, dentre outros modelos, né? O Taycan 4S oferece duas configurações de bateria que você consegue escolher. Uma é a Performance de 79,2 kW e aí acima dela tem a Performance Plus de 93,4 kW. A Performance Plus vai trazer aí 2 decks, né? Então a gente tem células alinhadas aí em 2 níveis, e a Performance normal vai ter aí um módulo só, vai ser um piso só de baterias. A entrega é mais ou menos parecida, né? Os dois vão fazer aí 0 a 100 na casa de 4 segundos cravados, vão apresentar autonomia superior a 400 km, máximo de 250 km por hora, mas aí você tem alguns benefícios adicionais quando você vai com a bateria Plus. Você ganha aí cerca de 50 km a mais de autonomia, você ganha cerca de 50 cavalos a mais de potência, e aí se agrega um peso um pouco maior, porque você tem aí 2 níveis de bateria de células, né? Então aí você vai ter aproximadamente 80 quilos a mais de massa, né? Aqui no meio a gente tem um cara aqui no Bentley, pegou o carro do pai aqui, parou 2 vagas e tal, num ponto de carga, né? Acho que ele não descobriu ainda que o carro dele não é elétrico, mas enfim, esse tipo de coisa também acontece. Casar a tradição e o legado com as evoluções técnicas e tecnológicas é algo que sempre fez parte do DNA da Porsche, e com o Taycan não poderia ter sido diferente. Foi muito legal sentir o DNA da Porsche pilotando esse carro nas montanhas de Los Angeles e ao mesmo tempo se surpreender aí com a evolução técnica, a colaboração que a Porsche trouxe para os veículos elétricos com a introdução do sistema de 800 volts, resolvendo inclusive um dos problemas maiores e mais clássicos aí dos elétricos, que é o tempo de recarga. Ainda existem alguns desafios a ser superados, como por exemplo o peso das baterias, e a gente também não sabe se os veículos elétricos são realmente a resposta do futuro para a resolução de todos os problemas, até porque existem alguns desafios, como por exemplo das emissões na fabricação das próprias baterias. Mas eu não tenho dúvida de que a Porsche chegou muito perto da resposta definitiva com o Taycan.